Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Todos os Grãos. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre as principais commodities do agronegócio brasileiro. E na edição de hoje, nós vamos falar de uma profissional que ajudou a revolucionar a agricultura brasileira graças ao seu trabalho de pesquisa com insumos biológicos. Profissional que, inclusive, acaba de ser premiada internacionalmente. A minha convidada é a pesquisadora da Embrapa Soja, Mariângela Hungria. Mariângela vai aparecer com a gente aqui no telão para conversar um pouquinho. Mariângela, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa Todos os Grãos. Tudo bem por aí? Tudo bem, Felipe. Muito obrigada pelo convite, poder contar um pouco da história da pesquisa aqui nesse programa tão importante. Mariângela, a gente vai conversar bastante aqui sobre o seu trabalho, todo o trabalho, sua carreira, mas como eu já antecipei aqui na nossa chamada, eu disse que você acabou de ganhar um prêmio aí internacional, um prêmio muito importante. Eu queria deixar para você falar para a nossa audiência que prêmio internacional é esse que você acabou de vencer. Pelo que eu vi, inclusive, ele é considerado o prêmio Nobel aí da agricultura, né? Então, nossa, nem posso acreditar, tá? Porque durante o programa vão entender por que que eu não posso acreditar aqui que do interior do Paraná, aqui com as dificuldades de pesquisa brasileira, acabei ganhando esse prêmio. Qual que é a história dele? Norman Borlaug foi, um melhorista que revolucionou a agricultura lá na década de 60, 70, por meio de melhoramento de plantas e insumos químicos. Era uma época que tinha baixa produção de alimentos, muitas pessoas morrendo de fome. Então, ele, através de melhoramento do trigo, de milho, foi para a Índia, foi para vários países, e o princípio era esse: usar sementes melhoradas e muitos insumos químicos, principalmente fertilizante nitrogenado. Com isso, aumentou muito a produção de alimentos. E como ele tirou milhões de pessoas da fome, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né, uma coisa muito bonita ganhar o Prêmio Nobel da Paz, um agrônomo que por tirar pessoas da fome. Então ele voltou para os Estados Unidos e resolveu criar uma fundação, a Fundação Norman Borlaug, e ele era frustrado, porque na verdade ele achava que devia ganhar o prêmio, não sei, né, mas imagino que devia achar que devia ter um prêmio de agricultura, de produção de alimentos. Como não tinha, então ele resolveu criar, assim, aos moldes do prêmio Nobel, porque ele acha que a produção achava, né, que a produção de alimentos merecia um Nobel. Então, por isso que é conhecido como o Nobel da Agricultura. Muito bem. E aí, a gente vai detalhar exatamente um pouquinho da sua carreira, do trabalho desenvolvido, mas por esse prêmio, você foi reconhecida por uma pesquisa específica ou foi por todo o seu trabalho desenvolvido durante a carreira, nessa questão de microbiologia? Enfim, qual foi o reconhecimento dado a você com essa premiação? O que eu acho legal lá nesse prêmio Norman Borlaug, porque normalmente, né, o prêmio Nobel é uma descoberta, às vezes a pessoa, demorou anos para conseguir aquilo lá, mas ela é uma descoberta, uma coisa. Não, esse aí eu acredito que tenha sido principalmente, porque tinha candidatos do mundo inteiro, né, mas que tenha sido por realmente uma vida que foi dedicada a biológicos na agricultura. Então foi, o que eu acho muito mais legal, né, porque não é uma coisa assim que você descobriu, ai, teve um site e descobriu, não, é toda uma vida que você dedica a uma coisa que está dando certo e que faz um impacto no mundo. Muito bem, e agora eu quero saber um pouquinho mais de você, sua área de formação, quando você passou a se dedicar à ciência, à pesquisa, quantos anos de Embrapa, enfim, conta um pouquinho dessa sua história, dessa sua carreira. Tá bom, eu vou começar a falar lá da infância, sabe, porque eu acho que realmente é aquela pessoa, assim, que eu já nasci para ser cientista, eu adorava, sabe, adorava todas as coisas de ciências, era, olha, no meu tempo, mulher nem podia fazer muita pergunta na escola, daí eu perguntava tanto que eu vivia na diretoria, porque eu perguntava demais, tá, ainda mais que eu estava no colégio de freiras. Mas eu tive a sorte que eu tive uma avó que era mágica, sabe, ela era professora de ciências, ela viu o meu interesse e ela daí
tirava tempo, ela dava aula, era professora, mas chegava em casa, fazia experiência comigo no quintal, e despertou realmente a minha vocação. Daí quando eu tinha 8 anos, era férias, ela me deu um livro que era um nome bastante interessante, era Caçadores de Micróbios. Eu falei: "Ai, vou ler uma aventura". E era uma aventura mesmo, mas era uma aventura que era a vida dos microbiologistas, procurando, descobrindo micro-organismos. Eu fiquei apaixonada, no dia seguinte falei: "Vó, eu quero ser uma microbiologista", eu tinha 8 anos, mas só que eram todos quase da área médica, né, eu falei: "Não, mas não quero ser médica não", porque eu também desde criança que eu me lembro, uma coisa que me afetava profundamente era ver pessoas passando fome. E daí eu falava: "Não, eu quero fazer alguma coisa que para ajudar isso, de não ter pessoas passando fome". Então por isso que eu acabei decidindo ir para o curso, né, fui fazer engenharia agronômica, porque era para produção de alimentos. Só que daí eu queria esse olhar biológico. Daí também tem uma história interessante aí, porque, eu morava no interior de São Paulo, Itapetininga, a cidade da minha família, e daí com 10 anos eu fui para São Paulo, para a capital, para ter mais estudos. Estudei num colégio muito, tradicional, excelente. Minha família não tinha posses e eu ganhei uma bolsa de estudo, era sempre a primeira aluna da escola, do colégio. Eu sempre gostei muito de estudar, mas era uma coisa que eu estudava porque eu gostava mesmo. Daí teve um fato interessante, quando chegou o último ano do colegial, todos os alunos, toda a minha classe foi para medicina, para a área médica. E eu cheguei e falei: "Não, quero fazer agronomia". Nossa, foi um escândalo, porque na época a agronomia era considerada uma subprofissão. Eles até chamaram a minha mãe, falando como a melhor aluna no colégio vai fazer essa coisa de agronomia, e minha mãe: "Ai, ó, não posso fazer nada, ela quer, ela vai". E foi assim que eu fui parar na agronomia, que na época era então não era uma profissão muito conceituada, eu, uma mulher, era uma profissão muito masculina e muito machista. E foi assim que eu entrei e comecei a estudar agronomia na Exalc, lá em Piracicaba. Daí, prosseguindo ali na Exalc, para aumentar um pouquinho mais o preconceito, eu acabei ficando grávida por acidente no segundo ano da faculdade. Nossa, daí foi um escândalo total. Todo mundo falou que eu nunca ia dar nada na vida, porque eu tinha acabado minha vida, tudo. Mas mais uma vez quem me deu um grande apoio foi minha avó, que falou: "Não, minha filha, imagina, você vai conseguir ser mãe e ser uma profissional". Logo depois eu tive também uma filha com necessidades especiais, daí, nossa, o preconceito foi horrível mesmo. Mas aí, profissionalmente, qual que era o problema? Eu queria muito a parte de biológicos, só que nessa época, que era ali final dos anos 1970, ainda tinha o ídolo Norman Bulla, que falava que era insumos químicos. Tanto que na faculdade eu tive acho que umas 2 aulas só de microbiologia, era tudo químico, 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 e se achava que você só conseguiria mudar e produzir à base de químicos. E eu falava: "Não, mas eu quero biológicos". Nossa, daí o pacote de preconceito, sabe, nossa, essa mulher nunca vai dar nada mesmo, então só faz tudo errado, tá agora essa ideia de biológicos, tal. Mas eu fui coerente e falei: "Não, eu vou seguir nesse ramo", apliquei, consegui uma bolsa de mestrado, eu fiz mestrado, doutorado, e nunca, nunca desviei disso que eu acreditava que era os biológicos numa agricultura produtiva. Então esse é o passado. Uhum. E profissionalmente, durante a sua carreira, a gente pode dizer que quem são as suas referências, as suas inspirações, profissionalmente mesmo, tanto no Brasil ou fora do Brasil, você tem algumas referências, inspirações para ter seguido dentro dessa profissão? Muito. Daí eu fiz o mestrado também em Piracicaba e tinha uma mulher muito poderosa no Brasil, era a doutora Joana Dobereiner, e eu vi assim que
para eu conseguir um emprego em microbiologia, eu ia ter que ter uma carta de referência dessa mulher. Daí eu fui num congresso, ela me conheceu e ela me convidou: "Ó, quer vir fazer doutorado?" E era lá no Rio de Janeiro, em Seropédica, para fazer o doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Essa mulher foi a minha fonte de inspiração e foi tudo. Ela era, uma estrangeira, eh, vinda da na antiga Tchecoslováquia, ela se naturalizou brasileira, ela era microbiologista, amava o Brasil e era uma personalidade muito forte, uma mulher incrível. Ela inclusive foi, candidata ao Nobel da Paz também, sabe, uma brasileira, porque ela escolheu ser brasileira, o que eu acho que às vezes vale muito mais do que você nascer, é você escolher, né, o que você quer. E daí eu fui lá para trabalhar com essa bendita mulher que era a mais importante do Brasil, senão eu vi que eu nunca ia ter emprego, tá, porque é ela que mandava na microbiologia do Brasil. Chegando lá, eu comecei a fazer doutorado, e uma coisa que eu acho muito legal, sabe, é que doutora Joana era uma mulher muito à frente do tempo, porque eu encontrava muito preconceito. Todo mundo que me via falava: "Ai, nossa, tem 2 filhas, uma filha com necessidade especial", e olha, eu não conseguia às vezes nem estágio. E ela fui fazendo doutorado, ela, nossa, ela gostou muito de mim. 8 meses depois ela falou: "Vou te contratar". Eu falei: "Nossa, contratar na Embrapa, mas doutora Joana, tem tanta gente aí esperando". Ela falou: "Não, é você que eu quero, mais ninguém". Então, assim, uma mulher à frente do tempo, que não viu preconceito, não tinha lá suporte de família nem nada, ela viu, acho que esse amor desesperado que eu tinha pela microbiologia, e ela me escolheu para contratar. E foi assim que em 1º de dezembro de 1982, eu consegui meu emprego na Embrapa, que foi o primeiro e único emprego que eu tive. E essa mulher era inteligentíssima, ela realmente foi uma mentora para mim. Assim, uma forma de retribuição, que tive, porque nunca vou ter como retribuir o que ela representou para mim. No ano passado ela completaria 100 anos, então nós fizemos o centenário dela. Eu também sou membro da academia e da diretoria também da Academia Brasileira de Ciências. Nós fizemos painéis, eles ficaram no congresso dela e do César Lattes, né, o grande físico brasileiro que também, foi nomeado algumas vezes para Prêmio Nobel de Física, e fizemos exposição no congresso. Eu fiz um workshop trazendo todas aquelas pessoas que foram orientadas dela e que seguiram as linhas de pesquisa dela. Então ela foi a minha inspiração e foi ela que me entrou, né, me fez entrar na Embrapa. Muito bem, Mariângela. Sabendo então um pouquinho da sua história, das suas inspirações, a gente vai chamar um rápido intervalo, porque na volta a gente vai saber um pouquinho mais do trabalho de fato desempenhado por você, os projetos, as pesquisas que ajudaram, né, nessa mudança no cenário da agricultura aqui no Brasil. A gente vai fazer então esse rápido intervalo, a gente volta já já, tá bom, Mariângela? E antes da gente chamar nosso intervalo aqui, só lembrando, para você rever esse programa e outros na íntegra, basta acessar o nosso canal no YouTube, o AgroMais TV. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Todos os Grãos e na edição de hoje nós estamos aqui batendo um papo super bacana com a pesquisadora da Embrapa Soja, Mariângela Hungria. E a Mariângela vai voltar aqui a aparecer com a gente no telão para a gente dar prosseguimento com essa nossa conversa. Mariângela, seja bem-vinda de volta, viu? E a gente, no primeiro bloco, conhecer um pouquinho melhor a sua história, suas inspirações. E agora eu quero te fazer uma pergunta que talvez seja difícil você pensar uma resposta, mas eu quero saber de você, se você pode nos contar, de repente, algum projeto ou alguma pesquisa que você se orgulha particularmente, seja pelo impacto científico, social, ambiental. Existe algum trabalho específico?
Ou é difícil para você conseguir pensar um trabalho aí, um projeto mais direcionado? Olha, na verdade, o que que aconteceu? Não é um projeto, é quase que como um projeto de vida, né, um projeto de vida científico. O que que aconteceu? Eu tinha feito mestrado, doutorado no Brasil, e daí eu fui para o exterior, porque eu sentia falta de ter essa experiência internacional. Eu fui para os Estados Unidos, acabei me desligando até, da Embrapa temporariamente, eu fiquei 3 anos lá, e daí surgiu aquela coisa que eu tinha que decidir se ia ou se ficava, né, eles queriam que eu ficasse lá, mas olha, uma coisa é, eu nunca pensei em não ficar no Brasil. Então eu voltei, porque eu sabia que um pouquinho que eu fizesse aqui, eu faria maior diferença. Mas aí eu não podia voltar lá para o Rio, porque eu tinha problema de escola e de saúde da minha filha, e então pedi transferência, vim para a Embrapa Soja em Londrina. E isso foi aquele ponto de virada da minha vida, porque de repente eu não tinha mais a minha mentora, não tinha ninguém, eu estava sozinha num laboratório totalmente vazio. Então eu comecei a procurar vários grupos, tentar fazer acordos, e eu fui procurar a cultura da soja, que antes eu trabalhava em feijão. E vi que os agricultores, na verdade, ninguém estava ligando para a soja, na parte de micro-organismo, e que tinha tudo a ser feito. Então esse foi o primeiro científico, assim, muito importante. Por quê? Porque no mundo se falava que não precisava, sabe, colocar as bactérias todo ano na cultura da soja, e aqui ninguém usava. Eu falei: "Não, nossa agricultura tropical, totalmente diferente, vamos ver". Então foram 4 anos de trabalho, eu vi que se colocasse todo ano nas nossas condições, aumentava o rendimento da soja. E lançamos isso aí, que foi, o primeiro ponto de virada, porque era assim, eu indo desde o laboratório até o agricultor, mostrando para ele que se ele colocasse a bactéria todo ano ia dar certo. E a coisa começou a aumentar, aumentar, e o agricultor daí deu o retorno para mim. Ele voltou e falou: "Nossa, foi tão bom que eu quero tenho milho, tenho trigo, eu não tenho só soja. O que que você tem para essas outras culturas?". Eu falei: "Ó, não tenho nada, mas eu vou achar alguma coisa". Fui na minha coleção, procurei, achei umas bactérias para o milho e para o trigo, fiz os testes, pronto, lançamos o produto, foi um sucesso, os agricultores começaram a usar e tal. Daí, novamente, os agricultores voltaram para mim falando: "Sabe aquela bactéria que você recomendou para o milho e para o trigo? Nossa, eu planto, uso no milho e no trigo, depois quando vem a soja está produzindo mais. O que que tinha lá?". Eu falei: "Nossa, então a do milho e do trigo está ajudando a soja também? Espera aí, a que eu usava na soja era uma fábrica de fixação de nitrogênio, é, uma fábrica de fertilizante nitrogenado, biológico. A bactéria do milho era uma fábrica de fito-hormônio, que fazia a raiz crescer muito e aproveitar melhor os nutrientes, a água. Se eu combinar essas 2, o que que vai dar?". Deu a co-inoculação da soja, uma tecnologia que a gente desenvolveu, lançou em 2014, que hoje já está em 40% de toda a área, cultivada. E por que que não publiquei vários trabalhos científicos disso, mas por que que isso é tão especial para mim? Porque não foi uma coisa construída com o agricultor. Foi, do agricultor confiar em mim, começar a usar, ficar contente, retornar para mim que deu certo e que ele queria mais. Depois ele então, sabe, foi uma coisa assim que eu vejo que raramente eu vejo isso no mundo, dos cientistas, essa construção, de uma ideia científica, de uma coisa que deu super certo, porque hoje somos os líderes mundiais de fixação de nitrogênio em soja, graças a todo esse trabalho que foi sendo construído, mas sempre tendo o meu agricultor aqui como meu parceiro científico. Você falou que nós somos referência, né? De fato eu ia te perguntar isso. Se o Brasil hoje se posiciona como um país que consegue incorporar de forma eficaz o uso de, inclusive de bioinsumos, né, da agricultura de uma maneira eficaz, de modo geral, nesse segmento, o Brasil já pode se posicionar como uma referência mundial?
Nossa, nós somos top, isso aí é reconhecido internacionalmente, nós somos e graças a esse trabalho, porque não é um trabalho de 2, 3 anos, por isso que eu acho que foi essa premiação de 40 anos, é toda uma construção, sabe, de você não adianta nada, eu tenho 1000 soluções no laboratório, na prateleira do meu laboratório, se ela não chega ao campo, ao agricultor, ela fica só num trabalho científico no laboratório. Então, para mim, como cientista, para os meus alunos de mestrado, doutorado, que eu também sou professora da Universidade Estadual de Londrina, nós temos e a gente gosta de publicar os trabalhos científicos, mas eu amo ter lá um produto que o agricultor usa. E hoje nós somos os líderes mundiais de uso de biológicos. O carro-chefe nosso é a soja, a fixação biológica do nitrogênio na soja, agora a coinoculação com essas 2 bactérias da soja. E não sou nem só eu que digo, isso é reconhecido internacionalmente. Nossos agricultores são os agricultores do mundo que mais utilizam. Hoje, 85% dos agricultores que cultivam soja, eles usam bioinsumos. Não existe isso no mundo. E isso é o que eu quero levar lá no prêmio. Por quê? Porque, jornalista, às vezes você gosta, né, de ser sensacionalista, tal, e ter sempre um lado mais, sei lá, o que aparece mais que às vezes não é o lado bom. Então eu acho muito injusto essa nossa imagem de agricultura que nós temos lá fora. Nós temos maus agricultores? Sim, nós temos, porque nós temos maus profissionais em todas as profissões. Mas eu posso falar, e eu trabalho do pequeno agricultor até o super grande agricultor, a grande maioria dos agricultores brasileiros é preocupada com sustentabilidade, me pergunta como melhorar a qualidade do solo, são os que mais usam bioinsumos. Então, por favor, isso é uma imagem de uma agricultura sustentável que eu espero com esse prêmio, sabe, ter a oportunidade de mostrar que o Brasil está no caminho certo e pode dar aula para muita gente, para quase todos os países, de como utilizar biológicos na agricultura. Mariângela, na sua avaliação, quais são as próximas fronteiras da pesquisa em microbiologia agrícola, fixação biológica de nitrogênio, enfim, nesse seu campo aí de atuação, quais são as próximas fronteiras de pesquisa que você enxerga? Olha, eu brinco com uma frase, né, porque o pessoal fala: "Ai, o céu é o limite", como nossos micro-organismos são no solo, eu falo: "Ai, o solo é o limite". Eu acho que a gente está com tantas oportunidades, porque o que que acontece? O difícil é você levar isso ao campo e o agricultor aceitar. No nosso caso, o agricultor está muito aberto a isso. Então nós temos aí micro-organismos que aumentam de um jeito fantástico tolerância à seca, que é o nosso novo desafio, micro-organismos para fósforo, para potássio, para tudo. Então, existem muitas possibilidades. E eu falo assim que para no meu futuro, o que eu quero fazer até o final, né, dos meus dias, da minha carreira, é trabalhar e estou tendo ótimos resultados assim no iniciais em pastagens degradadas, para recuperação usando biológicos na recuperação de pastagens degradadas, que é o nosso pior problema de agricultura, as áreas com pastagem equivale a mais de 2 vezes toda a área com culturas, com todas as outras culturas no Brasil, e daí então recuperando isso, a gente pode colocar mais gado na recuperada, liberar a área para agricultura e poder mais do que duplicar a produção nacional sem ter que derrubar nenhuma árvore. Mariângela, eu queria ter pelo menos mais umas 2 horas de programa para a gente poder conversar bastante sobre esses assuntos. Tem muita coisa que eu queria abordar, destrinchar, mas a gente está chegando aqui já ao final dessa edição e eu quero deixar essa última pergunta, na verdade, pedindo para você um conselho que você possa dar para jovens cientistas que estejam nos assistindo, que desejam seguir uma carreira de ciência aplicada ao campo, mulheres inclusive, né? Você veio de uma geração aí que enfrentou diversos desafios para poder se estabilizar dentro dessa carreira. Enfim, queria que você deixasse um conselho para quem está nos assistindo e que cogita entrar nesse mundo da ciência aplicada ao campo. Você abre portas para esse pessoal?
Olha, eu vou dar um recado aqui, principalmente para as mulheres, e não é só aquelas que querem, ser cientista, é qualquer mulher que queira trabalhar com agricultura. Eu acho que a agricultura do futuro é uma agricultura feminina. Por quê? Porque a visão feminina, a visão masculina é muito assim: "Ai, quero produzir mais, quero ser campeão de produtividade". Das mulheres, é assim: "Não, eu quero produzir mais de um modo sustentável, quero deixar um solo melhor para meus filhos, meus netos, entendeu? Não é só eu quero produzir, mas eu quero um mundo melhor, para minha família, né, que vai vir, e eu quero alimentos mais saudáveis para eu colocar na mesa, não quero resíduos, tal". Então, essa é uma visão feminina. Então, mulheres em qualquer campo da agricultura, desde lá a produção, agricultura familiar, agronegócio, até a pesquisa. Olha, mulheres, vamos sair, arregaçar as mangas e fazer a agricultura que nós queremos do futuro, que é uma agricultura responsável, regenerativa e que eu acho que nós merecemos ter esse tipo de agricultura. Mariângela, quero agradecer demais, mais uma vez, a gentileza de ter conversado com a gente. É uma honra para a gente saber um pouquinho mais da sua história, saber um pouquinho mais do seu trabalho e mostrar para a nossa audiência como, de fato, o seu trabalho ajudou a agricultura a se desenvolver da maneira que a gente vê hoje, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelas premiações, não só por essa, né? Essa é a última que vem aí coroar todo o seu trabalho, mas por todas as premiações que você vem aí elencando ao longo da vida. E muito sucesso ainda para você aí nos seus próximos anos de trabalho, nas suas pesquisas. O canal está sempre aberto, vamos voltar a conversar ainda em outras oportunidades, viu? Eu que adorei essa oportunidade de poder falar aqui um pouco dos biológicos. E muito sucesso, que o seu programa é realmente muito bom, tá bom? Valeu, obrigado mais uma vez, Mariângela. E então, com essa conversa com a Mariângela, a gente encerra a edição de hoje do programa Todos os Grãos. Lembre-se, para rever esse programa e outros, basta acessar o nosso canal no YouTube, o AgroMais TV. A gente se encontra ao longo da programação. Tchau!